Ano bíblico, 2 Samuel, capítulo 12. Natã repreende Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: Havia uma cidade, dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: Esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: Também o Senhor perdoou seu pecado, você não morrerá. Mas, porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. A morte do filho de Batseba. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi. E a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciões do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Porém, ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: Quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: A criança morreu? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram: Que é isso que o Senhor fez? Pela criança viva, o Senhor jejuou e chorou. Mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: Talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. O nascimento de Salomão. Então Davi consolou Batseba, sua mulher. Teve relações com ela e ela teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã e este lhe chamou Gedidias, por causa do Senhor. Davi conquista Rabá. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então Joabe mandou mensageiros a Davi dizendo: Lutei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Reúna agora o resto do exército e cerque a cidade para tomá-la. Do contrário, se eu a tomar, ela poderá ser chamada pelo meu nome. Então Davi reuniu todo o povo, marchou para Rabá, lutou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 34 quilos de ouro,
e havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi. E da cidade ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela, e os fez trabalhar com serras, picaretas, machados de ferro e em fornos de tijolos. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém.